brevemente eu vou me autodescrever para que, eventualmente, aquelas que não estejam me vendo possam melhor se situar. Sou um homem branco, 36 anos de idade, cabelo castanho escuro e olhos castanhos escuros. Eu hoje visto um terno preto, uma camisa branca e uma gravata escura, e às minhas costas se vê predominantemente uma parede com um fundo branco. Então, agradeço e parabenizo a Assembleia, reitero os cumprimentos que já foram feitos, até por uma questão de tempo, e acho muito importante esse debate, e nos toca também de uma maneira relevante, porque nós trabalhamos com a educação profissionalizante. Então, isso tem uma importância muito grande na preparação das pessoas para o mercado de trabalho. E é importante que creio, sem dúvida, que há um decreto bem intencionado, enfim, né? Mas, analisando suas disposições, é isso que nós analisamos hoje, um texto normativo, ele me parece focado ainda, em sua maioria, uma visão já superada da educação das pessoas, do tratamento dos direitos das pessoas com deficiência. Aquela visão que nós chamávamos de visão ainda integracionista, que via a deficiência ainda como uma espécie de doença, algo a ser curado ou normalizado, previamente à inclusão das pessoas no convívio social. É importante esse breve resgate histórico, porque ele nos ajuda a compreender algumas coisas que já foram feitas no passado e algumas consequências que houve. Então, isso, como nós já sabemos, nós evoluímos para uma fase dita inclusiva, onde se entende que é a sociedade que deve estar adaptada para receber as pessoas com deficiência para que elas possam usufruir dos seus direitos. Isso se retrata também na modalidade do ensino. Por exemplo, o ensino regular, ele deve estar preparado para receber as pessoas com deficiência, para oportunizar o direito à igualdade no acesso à educação e à convivência com a diversidade, o que engrandece sobremaneira a vida em sociedade. E esse decreto, é isso que nos preocupa, ao invés de ele reforçar essa questão da eliminação de barreiras, a necessidade de eliminação de barreiras, ele já traz de pronto outras alternativas, que são as escolas especializadas e as turmas, as classes especializadas. Evidentemente que nós não desconhecemos que existem essas escolas e elas prestam relevantes serviços na atualidade. É bom que se reconheça e faça esse registro. Mas o fato é que o decreto traz diretrizes, ele é uma norma orientativa para dar cumprimento às disposições legais. E como norma geral, que traz orientações, traz um norte, nós não verificamos esse foco na eliminação das barreiras arquitetônicas, urbanísticas, inclusive de transporte atitudinais, que podem dificultar o acesso das pessoas com deficiência à educação. Então, isso aparentemente até é contraditório, porque quando se busca através da educação, e é um ponto fundamental, porque nela muito se começa da vida em sociedade, não se busca fazê-la em conjunto, colocando lado a lado pessoas com deficiência e sem, torna-se bastante difícil o convívio posterior. Em relação à educação profissional, essa falta de uma postura inclusiva nos preocupa enquanto Ministério Público no trabalho, porque se busca lapidar as competências para o mercado de trabalho, que nós sabemos e nós pretendemos que haja o convívio de trabalhadores com e sem deficiência. Ora, é difícil se pensar nessa preparação adequada para o mercado de trabalho se a própria formação, a parte educativa, não congrega essas diferentes pessoas, pelo mesmo motivo que nós pretendemos que não haja nas empresas, por exemplo, uma sala específica destinada a pessoas com deficiência. Isso poderia ser uma maneira, inclusive, discriminatória, apenas para cumprir uma cota, sem buscar uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência, criando, por exemplo, uma sala à parte, uma situação de discriminação. Então, eu parabenizo neste espaço essa iniciativa de debater um assunto tão importante como é este decreto hoje, que creio bem intencionado, mas, a nosso ver, ele traz algumas deficiências em relação a questões metodológicas, questões principiológicas, e que o tornam incompatível com a nossa ordem jurídica. Portanto, o único caminho que nós vemos hoje é a priorização, a efetivação de uma educação inclusiva no sistema regular, e o decreto não traz esse foco, por isso, ao nosso ver, ele não guarda compatibilidade com a ordem jurídica. Então, não se constrói uma sociedade inclusiva, buscando a preparação das pessoas de maneira separada como foco. Então, agradeço o convite e reitero aqui as saudações já feitas e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.